Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? La gracia y la paz del Señor Jesús, amén, hermanos. Deixa eu fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Déjeme hacer algo aquí que no acostumbro a hacer. É que a minha quinta netinha É que acabou de nascer. Que mi quinta nieta acabó de nacer. E a minha esposa me mandou aqui. Na verdade, ela me ligou pelo vídeo do WhatsApp. E aí, eu vou publicar aqui, só porque às vezes você quer ver também. Él va a publicar también ahí en las redes para que usted pueda ver. Mas eu sou fraco com publicação. E aí, não, agora eu acho que deu certo. Eu só vou escrever aqui. Aleluia. Bem-vinda. Bom, o nome dela é Olivia. El nombre de ella es Olivia. Bom, bebê quando nasce não tem essa beleza toda, não é? Bebé cuando nace no tiene toda esa belleza. Temos que aguardar. Hay que esperar. Mas de qualquer forma, para gente que é avô, tá maravilhoso. Pero de cualquier tá manera para el abuelo es Então, maravilloso. não sei se você está me seguindo aí no Instagram, mas No eu sé acabei si, de colocar. no sé si me sigue en Instagram, Mas- pero acabé de colocar. Mas também já coloquei aqui que estou aqui em Montevidéu para a glória de Deus. Coloqué que estoy en Montevideo para la gloria de Dios. Deus é bom Dios es bueno e é um grande y es privilégio un gran privilegio estar com os irmãos aqui hoje. estar con los hermanos aquí hoy. Amém? Amén. Os irmãos podem se Los assentar. hermanos pueden sentarse. E pegue a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 3. Nós temos compartilhado com os irmãos a respeito da diferença entre o velho e o novo. Hemos compartido con los hermanos la diferencia entre el viejo y el nuevo. Velha aliança, nova aliança. Vieja alianza, nueva alianza. Lei e graça. Ley y gracia. Você foi trazido para um novo tempo, Fuiste traído a un nuevo tiempo, para uma nova para dispensação. una nueva E dispensación. o seu relacionamento com Deus agora é completamente Y diferente. su relacionamiento con Dios es completamente diferente. Muitas pessoas têm enorme dificuldade de compreender isso. Muchas personas tienen dificultad de comprender Mas eso. eu creio que o Espírito Santo traz revelação sobre a Pero sua creo que el vida. Espíritu Santo trae revelación sobre Seus tu olhos vida. espirituais são abertos. Sus ojos espirituales son abiertos. Quando você compreende essa verdade, o Quando seu com- coração é livre. Cuando comprendes esa verdad, tu corazón es libre. Todo peso é removido. Todo peso es removido. Há uma sensação de descanso e paz. Hay una sensación de descanso y paz. Podemos adorar a Deus na liberdade do Espírito. Podemos adorar a Dios en la libertad del Já não temos Espíritu. mais medo de Deus, Ya no hay miedo de Dios. mas somos amigos do Senhor. Somos amigos del Señor. Quantos compreendem o que eu estou ¿Cuántos dizendo? comprenden lo que estoy diciendo? Mas antes de avançar, eu quero dizer meu prazer de estar aqui em Montevidéu hoje. Antes de avanzar, quiero decir que es un placer estar aquí en Montevideo hoy. Já estive aqui outras duas vezes, Ya estuve aquí 2 veces, mas todas as duas vezes fazendo turismo. pero esas 2 veces haciendo turismo. As duas vezes eu vim de navio. Las 2 veces vine de navío. Eu e minha esposa gostamos muito desse passeio de navio. Yo y mi esposa nos gusta mucho el paseo de navío. Então tem um navio que sai de Santos e vem aqui para Montevidéu, Buenos Aires e Punta del Este. Hay un navío que sale de Santos, Buenos Aires, Punta del Este. Então já estive aqui 2 vezes. Ya estuve aquí 2 veces. É uma cidade linda, Es una maravilhosa. ciudad linda, maravillosa. É um prazer estar nesse Es un país. placer estar en este país. Mas eu quero dizer para você Pero algo. quiero decirte algo. Deus tem um plano para esse Dios país tiene também. un plan para este país también. O povo uruguaio precisa experimentar da vida abundante em El pueblo Deus. uruguayo precisa experimentar la vida abundante de Dios. As notícias que ouvimos a respeito do Uruguai, fora do Uruguai, Las noticias que escuchamos de Uruguay fuera de Uruguay é que é um país que está ficando velho, es un país que está quedando viejo, que tem poucos jovens. que tiene pocos jóvenes. Isso não é bom, Y eso no es bueno. mas Deus vai mudar essa Pero Dios va a história. cambiar esa historia. Também ouvimos que o Uruguai é o país
mais ateu das Américas. También escuchamos que Uruguay es el país más ateo de América. De todos os países das Américas, é o país onde tem mais pessoas que não creem em Deus. De todos los países de América es el país que tiene más personas que no creen en Dios. Mas isso não assusta o Senhor. Pero eso no le asusta a Dios. Isso não afasta o Senhor. Eso no lo aparta al Pelo Señor. contrário, Por el contrario, onde abundou o pecado, donde abundó el pecado, superabundou a graça superabundó de la Deus. gracia de Dios. Então, se há muita Si resistência, hay mucha resistencia, haverá também maior expressão do amor e da graça de Deus habrá neste mayor lugar. expresión del amor y la gracia de Dios en ¿Cuántos este lugar. dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? E eu quero desafiar você que é brasileiro que veio participar dessa reunião. Quiero desafiarte a ti que eres brasilero, que viniste a esta Quantos reunión. brasileiros nós temos aqui? Então, que o seu coração tenha um amor especial por essa terra. Que su corazón tenga un amor especial por esta tierra. Abra-se para a possibilidade, quem sabe, de você ser usado por Deus nessa terra. Ábrase a la posibilidad que Dios lo use en esta tierra. Quem sabe portas vão se abrir para você aqui nessa cidade. Tal vez puertas se abran para ti en esta ciudad. Quem sabe você vai ser um canal para abrir uma célula aqui. Tal vez sea un canal para abrir una célula Quem aquí. sabe você vai ser instrumento de evangelização. Tal vez va a ser instrumento de evangelización. Talvez nunca ocorreu isso a você. Tal vez nunca te Nunca sucedió. passou na sua mente. Nunca eso pasó en tu Mas o mente. Espírito Santo pode ter planos Pero el maravilhosos. Espíritu Santo puede tener planes Essa maravillosos. terra também vai experimentar avivamento em nome de Esta Jesus. tierra también va a experimentar avivamiento Por en isso nombre me de sinto Jesús. alegre de pisar nesse solo. Por eso me siento alegre pisar en este Me sinto suelo. alegre de profetizar coisas boas de Deus. Me siento alegre profetizar cosas buenas Deus de tem parte de pensamentos Dios. bons a respeito Dios dos tiene uruguaios. pensamientos buenos al respecto de los Deus tem uruguayos. sonhos bons para essa terra. Dios tiene sueños buenos para esta E eu tierra. profetizo que esses sonhos virão à Y yo existência. profetizo que esos sueños vendrán a la Coisas existencia. maravilhosas vão acontecer. Cosas maravillosas van a suceder. Sabemos que o povo, o mundo vive em função de Sabemos- ganhar dinheiro. Sabemos que el mundo vive en función de ganar dinero. Estão preocupados apenas com a vida aqui. Están preocupados apenas con la vida aquí. Mas os olhos vão ser abertos. Pero sus ojos serán abiertos. Deus tem vida plena para dar. Dios tiene vida plena para Tem dar. vida abundante para Tiene dar. vida abundante para Tem dar. alegria do céu para compartilhar. Tiene alegría del cielo para E compartir. você é esse instrumento. Y tú eres ese instrumento. Amém? Amén. Você é um incendiário. Tú eres uno que incendia. Você tem um fogo dentro de você. Hay un fuego dentro de E ti. onde você chega, esse fogo pode ser compartilhado. Y donde tú llegas, el fuego puede ser compartido. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Mas todo o mover de Deus Pero todo mover de Dios depende de nós sairmos da lei. depende de nosotros salir de la ley. O que impede o fogo de Deus de ser ativado entre nós Lo que impide el fuego de Dios ser activado entre é nosotros a mentalidade do Velho Testamento. es la mentalidad del Antiguo Testamento. É a mentalidade da lei. Es la mentalidad de la ley. A sua Bíblia está dividida entre Velho e Novo Testamento. Su Biblia está dividida entre Antiguo y Nuevo Isso Testamento. não é por acaso. Eso no es por acaso. Tem uma parte da sua Bíblia que já passou. Hay una parte de su Biblia que ya Não é pasó. mais para você. No es más para ti. É algo que foi escrito para um outro povo Es algo que fue escrito para otro em uma pueblo outra época. en otra época. Ah, pastor, você está dizendo que não é palavra de Deus? ¿Está diciendo, pastor, que no es palabra de Dios? Não. É palavra de Deus. No, es palabra de Dios. Então você está dizendo que não devemos ler o Velho Testamento? Entonces usted dice que no debemos leer el Viejo Testamento. Não, devemos sim ler o Velho Testamento. Debemos sí leer el Viejo Mas Testamento. devemos ler com esse entendimento. Pero debemos leer con ese De que entendimiento. é algo que passou. Que es algo que pasó. É sombra Es sombra de algo que agora é realidade. de algo que ahora es É realidad. como se fosse uma profecia Como si fuese una que profecía agora já se cumpriu nesse tempo que do ya Novo se Testamento. cumplió en este tiempo el Nuevo Então nós Testamento. lemos o Velho Testamento usando a chave do Novo. Entonces leemos el Antiguo Testamento con la llave del Nuevo. Com essa chave, Con esa llave, a palavra de Deus torna-se rica la para palabra você. de Dios se torna rica para ti. Mas qual o problema em muitos lugares? Pero ¿cuál es el problema en muchos lugares? Eles leem o Velho Testamento como se fosse para ser aplicado agora. Ellos leen el Antiguo Testamento como si fuese aplicado ahora. Isso gera uma série de problemas, Eso genera problemas porque é um outro sistema, porque es otro sistema, diferente do sistema atual, diferente del sistema da actual, verdade atual. de la verdad actual. Muito bem. Como é que a lei funciona? ¿Cómo es que la ley A funciona? lei é um sistema La ley es un sistema baseado no qual você é abençoado se obedecer o mandamento. basado en el que usted es bendecido si obedece el mandamiento. Se você obedece o mandamento, Se obede- então você é abençoado. Si obedeces el mandamiento, entonces eres bendecido.
Deuteronômio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Si atentamente escuchares la voz del Señor tu tendo Dios, cuidado de cumprir tudo quanto está escrito neste livro da lei, tenga cuidado de cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. então e somente então virão e te alcançarão essas bênçãos. Entonces solamente ahí las bendiciones te alcanzarán. Essa é a lei. Esa es la ley. Mas a grande questão é: quem pode cumprir a lei? Pero la gran cuestión es quién puede cumplir la Quem lei. pode cumprir a lei ao ponto de dizer: eu agora mereço ser abençoado? ¿Quién puede cumplir la ley diciendo ahora yo merezco ser Eu bendecido? fiz tudo o que deveria ter feito. Yo hice todo lo que debería Eu ser hecho. obedeci tudo o que deveria ter obedecido. Yo obedecí todo lo que debería haber obedecido. Agora Deus vai me abençoar. Ahora Dios me va a bendecir. Quem pode dizer isso? ¿Quién puede decir eso? Homem nenhum. Hombre ninguno. Nenhum homem jamais cumpriu a lei. No hay hombre que haya cumplido la Nem lei. mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, Ni David, un hombre según el corazón de Dios. também não conseguiu cumprir a Él no lei. cumplió la lei. A lei não foi dada de fato para ser cumprida. La lei no fue dada de hecho para ser Ela foi dada cumplida. para ser quebrada. Ella fue dada para ser quebrada. Quando o homem tivesse quebrado, pudesse clamar pela misericórdia Cuando el de hombre Deus. quebrara la ley pudiese clamar por la misericordia. Então a lei é baseada na sua obediência. Entonces la ley es basada en la A lei obediencia. depende do seu merecimento. La ley depende de tu merecimiento. Caso contrário, você não pode ser abençoado. Caso contrario no puedes ser bendecido. Mas Deus encontrou um defeito na lei. Pero Dios encontró un defecto en la ley. A lei é perfeita, diz a Bíblia. La ley es perfecta, dice la Como Deus Biblia. pode encontrar um defeito? ¿Cómo Dios puede encontrar un defecto? Nós somos o problema. Nosotros somos el Não problema. somos capazes de cumprir a No lei. somos capaces de cumplir la Deus ley. então estabeleceu um novo sistema. Dios entonces estableció un nuevo sistema. Ele mesmo se fez homem, Él mismo se hizo hombre. nasceu da Virgem Nació de una e virgen veio cumprir a lei no nosso y vino a lugar. cumplir la ley en nuestro Ele lugar. tornou-se o nosso Él se representante. tornó nuestro O representante. cumprimento dele é o seu cumprimento. Lo que Él cumple es lo que tú A cumples. obediência dele agora é atribuída a você como sendo a sua obediência. La obediencia de Él es atribuida a ti como si fuera A tu justiça obediencia. dele agora é atribuída a você como sendo a sua La justiça. justicia de Él es atribuida a ti como si fuese tu Porque justicia. ele tornou-se o seu representante. Porque Él se tornó tu E ele representante. então vai para o Calvário. Entonces Él va al Calvario. Mas antes do Calvário ele faz uma aliança. Antes del Calvario Él hace una alianza. Ele pega o pão e o cálice. Él toma el pan y la E ele copa. diz a respeito do cálice: esta é a nova aliança no meu sangue, Y Él dice al respecto de la copa: esta es nueva alianza en mi sangre para a remissão dos pecados. para remover pecados. Então, quando ele pega aquele cálice Cuando Él toma aquella e ele copa, bebe aquele cálice, E ele bebe aquele ele cálice, está tomando o nosso lugar. Él está tomando E nuestro então lugar. ele vai para a cruz. Entonces Él va a la E cruz. lá na cruz ele sofre a punição do nosso Y allá en la pecado. cruz Él sufre la punición por nuestro Deus não pecado. apenas perdoou você. Dios no solo nos perdonó. Deus não chegou para você, bateu a mão no seu ombro e disse: vamos esquecer esse assunto. Dios no llegó y golpeó en su hombro y dije: vamos a olvidar ese asunto. Não. O seu pecado teve que ser punido. Su pecado tuvo que ser punido. Deus então enviou Cristo para a cruz. Dios entonces envió a Cristo a la E lá na cruz. cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde, Y allá en la cruz de las 9 de la mañana a las 3 de la a tarde, ira de Deus foi colocada sobre ele. la ira de Dios fue Os colocada nossos sobre él. pecados foram punidos Nuestros nele. pecados fueron punidos en Mas él. no final de tudo, Pero al final de todo, ele estava vivo. Él estaba E ele vivo. disse: está consumado. Y Él dijo: está O consumado. sacrifício foi maior do que o juízo. El sacrificio fue mayor que O el pagamento juicio. foi maior do que a dívida. El pago fue mayor que la E o seu deuda. sangue foi derramado. Y su sangre fue derramada. Naquele dia você foi totalmente perdoado. En aquel día fuiste totalmente perdonado. Mas ele teve que morrer, Pero Él tuvo que morir. porque o salário do pecado é a morte. Porque el salario del pecado es la muerte. Então, como o homem tinha pecado, Entonces, como el hombre había ele teve que pecado, provar a morte por todos Él os tuvo que homens. probar la muerte por todos los Mas hombres. 3 dias depois ele Pero ressuscitou. 3 días después Él resucitó. E por que ele ressuscitou? ¿Y por qué Él resucitó? Porque nele mesmo não havia pecado. Porque en Él no había pecado. Então a morte era injusta sobre ele. Entonces la muerte era injusta Mas não sobre Él. apenas por causa disso. Pero no solo A por sua eso. ressurreição foi a prova de que o seu sangue foi aceito. Su resurrección fue la prueba que la sangre fue Se aceptada. tivesse algum pecado em Cristo, Si hubiese algún pecado en ele Cristo, não teria ressuscitado. Él no hubiese Mas resucitado. quando ele ressuscitou, Pero cuando
cuando Él resucitó, essa foi a prova esa fue la prueba de que ele nunca pecou, de que Él nunca que pecó, nunca conheceu o pecado. nunca conoció pecado. Portanto, o sangue dele foi aceito. Por lo tanto, su sangre fue como aceptada pagamento da nossa como dívida. pago por nuestra deuda. E agora, no dia em que você crê em Cristo, Y ahora el día que usted cree en a Cristo, sua dívida é quitada. su deuda es sacada, Não quitada. tem mais dívida no seu No nome. hay más deudas en su Você nombre. não está devendo mais nada para Deus. No debes nada para Dios, Porque você creu no pagamento. porque creíste en el pago. Agora você é aceito. Ahora eres acepto E você é y justificado eres justificado por causa da justiça por dele. causa de la justicia de Él. Aquele que não conheceu o pecado, Aquel que no conoció pecado, Deus o fez pecado Dios lo hizo pecado. para que, ¿Para qué? por causa do pecado, por causa do meu pecado Por causa de mi pecado que ele recebeu, que Él recibió, eu seja agora feito yo sea ahora hecho justiça de Deus. justicia de Dios. Diga, eu sou Diga, yo soy justiça de Deus. justicia de Dios. Então preste atenção. Presta atención. Na lei, tudo depende da sua obediência ao mandamento. En la ley todo depende de la obediencia al mandamiento. Isso é o Velho Testamento. Eso es Viejo Testamento. Mas na graça, tudo depende da obra de Pero en la Cristo. gracia todo depende de la obra de Do que Cristo. Cristo fez por De lo que você. Cristo hizo por ti. Isso produz uma enorme diferença de abordagem. Hace una diferencia en el abordaje. Muitos nos cultos de domingo estão sempre dizendo para você o que você tem que fazer. Muchos cultos de domingo dicen lo que usted debe hacer. Você precisa de melhorar. Precisa Você mejorar. precisa de vencer esse pecado. Precisa vencer el Você pecado. precisa de ler mais a Bíblia. Precisa ler mais a Você Bíblia. precisa de orar mais. Orar más. Obedecer mais. Obedecer más. E muitos fazem do culto uma lista de coisas que você tem que fazer. Y muchos hacen del culto una lista de lo que debes hacer. Mas isso nada mais é do que o velho. Pero eso es viejo. No Novo Testamento, El Nuevo a Testamento. gente não vem contar o que você tem que La fazer. gente, no venimos a contarte lo que debes A hacer. gente vem contar o que Cristo já fez. Venimos a por você. contarte lo que Cristo ya hizo. Todo domingo nós contamos para você o que Cristo fez Todo por domingo você. te contamos lo que Cristo hizo por Todos os ti. dias contamos as implicações práticas do que Ele fez Todos por los días você. te contamos las implicaciones Contamos prácticas de para lo que Él você hizo o que por Ele ti. ainda continua fazendo em você. Mostrando lo que Él continúa Há haciendo uma obra en que ti. foi terminada e há uma obra que está em andamento. Hay una obra fue terminada y O otra que está Espírito caminando. está operando em El você. Espíritu está Agora, operando. quanto mais você ouve o que Ele fez, Pero cuanto más escucha lo que Él hizo, mais fé você ganha. más fe tú ganas. Mas quanto mais você ouve o que tem que fazer, Pero cuanto más escucha lo que tienes que hacer, mais acusação você tem. más acusación tú Mais tienes. condenação você tem. Más condenación tú tienes. Agora você consegue entender que tem dois tipos de crentes. Ahora consigue entender que hay dos tipos de Porque cristianos. tem dois tipos de mensagens. Porque hay dos tipos de Há mensajes. dois tipos de adoração. Hay dos tipos de adoración. Eu estava vindo agora ali no avião. Yo venía ahora en el avión Eu estava meditando. y estaba A meditando. minha vida é meditar. Mi vida es A meditar. minha vida é pensar, meu Deus, como eu posso abençoar esses irmãos. Mi vida es cómo el Señor puede bendecir a esos E o hermanos. Espírito Santo me lembrou dos dias de Davi. Y el Espíritu Santo me recordó los días de David. E os dias de Davi, as coisas mudaram, foi uma mudança de época. Y en los días de David fue una mudanza de época. E você sabe, eu gosto muito de louvor vivo, cheio de presença. A mí me gustan mucho las alabanzas vivas, llenas de presencia. Eu sei que hoje em dia está na moda o louvor assim bem melancólico. Hoy está de moda la alabanza melancólica. Ah, mas eu gosto mesmo de louvor que os irmãos Pero a mí me dançam. gusta. Alguém vai dizer, é porque você é brasileiro. Alguien va a decir, porque es brasilero. Não, não é. No, no es. Não é. E alguém me mandou uma pergunta. Y alguien me mandó una pregunta. Pastor, qual a prova bíblica que você tem para a igreja fazer esses louvores tão saltitantes? Pastor, ¿cuál es la probabilidad que usted tiene para hacer esas alabanzas tan de Saltitante. saltar? E eu fiquei pensando e o Espírito Santo falou comigo. Y yo quedé pensando y el Espíritu Santo habló Tem conmigo. uma profecia no Novo Testamento. Hay una profecía en el Nuevo Testamento. Teve um momento Hubo un em momento que houve um problema na igreja. en que hubo un problema en la iglesia. De um grupo dizendo que precisava de guardar a lei para ser salvo. De un grupo diciendo que precisaba guardar la ley para ser salvo. E um outro grupo, né? O grupo de Paulo, de Barnabé, de Pedro, diziam: não, é tudo pela graça. Y el grupo de Pablo, Bernabé, Pedro decían, no es todo por la gracia. Aí está lá em Atos capítulo 15. Hechos capítulo E 15. aí convocaram então um grande concílio para discutir o assunto. Entonces convocaron un gran concilio para discutir el Mas asunto. Tiago, que era um líder,
Pero Santiago, que era un ele líder, levantou e deu uma palavra. él se levantó y dio una Ele palabra disse: está escrito y dijo, está que escrito nos últimos que en dias los últimos o días Senhor vai restaurar o tabernáculo de el Davi. Señor va a restaurar el tabernáculo de David E das suas cinzas vai levantá-lo de novo y em de su glória. ceniza lo levantará de nuevo en gloria. Aí o Espírito Santo falou comigo: tá vendo? Aí está o louvor. Ahí el Espíritu Santo habló conmigo, ahí está la A alabanza. Bíblia fala que houve um momento no reinado de Davi Dice la Biblia que hubo un momento en el reinado de que David ele pegou a arca da aliança que él tomó el arca de la e alianza levou para Jerusalém. y lo llevó a Jerusalén. E ele levou para Jerusalém de que maneira? ¿Y lo llevó a Jerusalén de qué manera? Muitos instrumentos, Muchos instrumentos, muita música. mucha música. E ele fazia o quê? ¿Y él hacía qué? Dançava. Danzaba. Tiago disse que Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi. Santiago dice que Dios iría a restaurar el tabernáculo de Mas David. nesse mesmo tempo, Pero en ese mismo tiempo, bem perto de Jerusalém, bien cerca de Jerusalén, num lugar chamado Gibeon, llamado Gedeón, Gibeon. Gibeón. Isso. Está na sua Bíblia, pesquisa Está en depois. su Biblia ahí, busque. Então, lá bem pertinho de Jerusalém, talvez 10 quilômetros de distância, Tal vez 10 kilómetros de distancia. estava Gibeon, onde estava erguido o tabernáculo de Moisés. En ese lugar estaba levantado el tabernáculo de Moisés. Presta atenção, tinha 2 tabernáculos. Presta atención, habían dos Nos tabernáculos. dias de Davi tinha 2 tabernáculos. En los días de David había dos Tinha o tabernáculos. tabernáculo de Moisés Tenía el tabernáculo de e Moisés tinha o tabernáculo de y Davi. estaba el tabernáculo de David. E o Senhor me disse: está vendo? Y el Señor me dijo, ¿está Essa é a viendo? prova bíblica. Esa es la prueba O bíblica. Novo Testamento El Nuevo é o Testamento tabernáculo de es el Davi. tabernáculo de David. O Velho El Testamento Antiguo é o Testamento tabernáculo de es el Moisés. tabernáculo de Moisés. Compreender essas duas formas de adorar a Deus é vital. Comprender esas dos formas de adorar a Dios es vital. Como é que as pessoas adoravam a Deus ali no tabernáculo de Moisés? ¿Cómo las personas adoraban a Dios en el tabernáculo de Moisés? Tinha música? ¿Había música? Sim ou não? Não. Muito formal. No, Muito silêncio. mucho silencio. Era de Deus, sim ou não? Era de Dios, Mas não tinha música. pero no había música. Era bem tradicional. Era bien tradicional. Segundo, as pessoas tinham acesso à presença? ¿Las personas tenían acceso a la ¿Sí o presencia? no? ¿Sí o no? Não, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Nadie podía entrar al santísimo lugar. Então tinha adoração, mas tinha presença? Había adoración, pero había presencia. Esse é um sinal de uma igreja que ainda vive na lei. Esa es la señal de una iglesia que vive en la ley. Tem adoração, Hay adoración, mas não tem presença. pero no hay presencia. Ninguém percebe a presença. Nadie percibe la presencia. Não há um rio transbordando. No hay un río Não há um transbordando. toque no coração e no espírito. No hay un toque en el corazón y en el Porque não há espíritu. presença. Porque no hay presencia. Quantos entendem o que eu estou dizendo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Naquele tabernáculo, todos os dias, eles faziam o sacrifício do cordeiro, sim ou não? En aquel tabernáculo todos los días hacían el sacrificio del cordero, ¿sí o no? Então o que eles faziam todos os dias? Eles se lembravam do pecado. Todos los días ellos recordaban el pecado. Todos os dias se lembravam que estavam desqualificados. Todos los días recordaban que estaban Tem que descalificados. melhorar muito. Tengo que mejorar Você mucho. não tem sido pai o bom suficiente. Não ha sido um bom padre. Você não tem sido uma mãe boa o suficiente. Não ha sido uma boa Você madre. não tem sido correto com o seu dinheiro. Você não tem sido correto com o seu Has sido trabalho. correcto en tu trabajo. Há muita coisa errada. Hay muchas cosas erradas. Então é um culto onde te lembram a sua Es desqualificação. un culto donde te lembra tu descalificación. Então não é um lugar de você celebrar. No es un lugar de Não é celebrar. um lugar de fazer festa. No es un lugar de hacer É fiesta. um lugar de chorar, Es un lugar de llorar. clamar misericórdia, Clamar porque misericordia. estamos tão fora do padrão. Porque estamos tan fuera del patrón. É o tabernáculo de Es Moisés. el tabernáculo de Moisés. Mas Davi Pero David era um profeta. era un profeta. E ele resolveu pegar a arca da aliança. Y él resolvió pegar el arca, tomar el arca de la era o alianza. móvel mais importante do tabernáculo. Era el mueble más importante en el tabernáculo. Simboliza a presença manifesta de Cristo. Simboliza la presencia manifestada de E ele Cristo. resolve pegar essa arca e levar lá para Jerusalém. Y él resuelve tomar el arca y llevarla a Jerusalén. Ele teve alguns tropeços no caminho. Hubieron algunos tropiezos Não en el vou camino. falar disso. No voy a hablar de O eso. fato é que ele chega a Jerusalém. El hecho es que él llega a E lá em Jerusalén Jerusalém, ele monta a sua arca em cima de um monte. Você sabe qual monte ele colocou?
Y allá en Jerusalén él llega y coloca el arca encima de un monte. ¿Sabe cuál monte? Monte Sião. El monte Sión. Monte Sião. Monte Sión. Lá em Hebreus diz, sai do Monte Sinai, vem para o Monte Sião. Allá en Hebreos dice, sal del Sinaí, vuelve y va al Sión. E ele então construiu um tabernáculo. Y él construyó un tabernáculo. Outro tabernáculo. Otro tabernáculo. Mas era diferente de Moisés. Pero era diferente del de Moisés. No tabernáculo de Davi, En el tabernáculo de David não havia sacrifícios diários. no habían sacrificios diarios. Houve só um sacrifício. Hubo solo un No sacrificio. dia em que o tabernáculo foi levantado, En el día que el tabernáculo fue construido, foi feito o sacrifício. fue hecho un sacrificio. Depois não foi feito mais. Después no fue hecho más. Porque assim também é a igreja. Porque así también es la Quando a iglesia. igreja foi fundada, Cuando la iglesia fue fundada, foi feito o sacrifício. fue hecho un sacrificio. Mas depois não precisa mais. Pero después no É necesita um más. único sacrifício. Es un único sacrificio. Definitivo. Definitivo. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Você já está perdoado. Tú ya estás perdonado. Você não é perdoado aos poucos. No eres perdonado los pocos. Você não é perdoado todo dia um pouquinho. No eres perdonado todos los días Você un não é poco. perdoado de acordo com a sua memória. No eres perdonado de acuerdo a tu Você memoria. não é perdoado de acordo com sua confissão do seu No eres pecado. perdonado de acuerdo con la confesión de Não, tu no pecado. dia que você creu, Pero el día que tú creíste, você foi salvo. fuiste E sabe salvo. o que é a sua salvação? ¿Y sabes lo que es tu salvación? É o perdão completo que você recebeu. Es el perdón completo que tú Você recibiste. pede para ser salvo todo dia? ¿Tú pides para ser salvo todos los días? Sim ou não? ¿Sí o no? Não. Você não fica orando, Deus me salva hoje. No quedas orando, Señor, me salva hoy. Aí no outro dia você fala, Deus, acho que eu tenho que ser salvo de novo. Y al otro día, Señor, pienso que tengo que ser salvo otra vez. Você faz isso? ¿Hacen Mas eso? você às vezes faz com o pecado. Pero a veces hacemos eso con el Você pecado. confessa o pecado hoje, Confesamos el pecado depois hoy confessa amanhã, y confiesa e fica mañana pedindo perdão todos os dias. y pide perdón todos los días. Mas eu quero dizer para você, Pero quiero decirte, o tabernáculo de Davi, el tabernáculo de ele David, foi levantado com um único él sacrifício fue levantado con un sacrificio definitivo. definitivo. Seus pecados, Sus pecados foram todos fueron perdoados. todos perdonados. Todos perdoados. Todos perdonados. Você é totalmente perdoado. Eres totalmente perdonado. Completamente perdoado. Completamente perdonado. Estou falando rápido? Tá bem. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. Então, irmãos, Entonces, hermanos, no tabernáculo de en Davi, el tabernáculo de David eles não sacrificavam todos os no dias. sacrificaban todos Ou los días. seja, não ficavam lembrando do pecado. No recordaban el pecado. Eles lembravam do perdão. Ellos recordaban el perdón. Outra coisa importante. Otra cosa importante, Diferente do tabernáculo de Moisés, diferente del tabernáculo de no Moisés, tabernáculo de Davi não tinha separação. en el tabernáculo de David no había Não separaciones, tinha o véu. no estaba el velo, A arca ficava no meio. el arca quedaba en el E medio, todos os sacerdotes adoravam diante todos da los arca. sacerdotes adoraban delante del arca, Todos tinham acesso à arca. todos tenían acceso al arca, Todos profetizavam diante da arca. todos profetizaban delante del arca. Preste atenção. Presta atención, Nós hoje somos esses sacerdotes. nosotros hoy somos esos Todos sacerdotes, temos acesso a essa arca. todos tenemos acceso al E a Bíblia arca. fala que eles adoravam com música E a Bíblia diz que 24 horas por dia. La Biblia dice que adoraban con música 24 Mas horas não por era día, música baixinho. pero no era música Era bajita, música muito alto. era música muy alta. Mas não era também adorando o tempo inteiro ajoelhados. Y no era todo el tiempo arrodillados. Não, eles saltavam e dançavam na presença de Deus. Ellos saltaban y adoraban la presencia de Dios. Isso no tabernáculo de Davi. Eso en el tabernáculo de Tiago David. diz que nós somos o tabernáculo de Davi. Santiago dice que nosotros somos el tabernáculo de Tiago não David. diz que nós somos o tabernáculo de Moisés. Santiago no dice que somos el tabernáculo de Moisés. Não, isso é da velha aliança. Eso es de la antigua alianza. Isso já passou. Eso ya pasó. Não, nós somos algo novo. Somos algo nuevo. Novo. Nuevo. E vivemos em novidade de vida. Y vivimos en novedad de vida. Os irmãos estão comigo? ¿Los hermanos están conmigo? Aleluia. Aleluya. Agora eu vou começar. Amén. Brincadeira. Brincadeira, mas é porque eu não li o texto com você. 1 Coríntios capítulo 3, pega aí a sua Bíblia. Tome su Biblia. Vamos falar um pouquinho mais das diferenças entre o velho e o novo. Você está no novo, viva no novo. Vamos a ver la diferencia entre el antiguo y el Viva nuevo. de Viva en el acordo com o nuevo. novo. Viva de acuerdo con el nuevo. Amém? Amén. Vamos começar lendo, perdão, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Olha o que diz. O qual, aliás, vamos ler em espanhol logo de uma vez.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A letra mata. Essa é uma das afirmações mais estonteantes que Paulo faz. Esa es una de las afirmaciones más Estonteante. que deja tonto Isso, aleluia! que Pablo hace. Te deixa perplexo. Te deja perplejo. Presta atenção, Paulo está dizendo, a lei mata. Presta atención, Pablo está diciendo la ley mata. Não, pastor, não, aqui está escrito letra. Pastor, aquí está escrito letra. Então, mas essa letra aqui, meu querido, você acha que são esses caracteres pretos que estão aí no papel branco? Esa letra usted piensa son los caracteres que están ahí en su papel blanco. Não é disso que Paulo está falando. No es de eso que Pablo está hablando. Letra é outra coisa. Letra es otra cosa. Eu não sei dizer para você em espanhol, No sé decirte en español, mas em português, pero en portugués, letra também significa duplicata. Entende duplicata? duplicata. Dívida. Um atestado de dívida. Deuda. Tá. Na letra, sim. É difícil explicar. É difícil. Ele não é economista. Não, Mas vamos ver se você consegue entender. Eu tento Você seguir. precisa de 100 pesos. Preciso de 100 pesos. E eu te empresto. E eu te presto. E você assina um papel para mim, E usted firma um papel para mim, dizendo que você me deve 100 pesos. diciendo que me debe 100 pesos. E como é o nome desse papel? ¿Cómo es el nombre de ese papel? Eu estou te perguntando. Ah, me está preguntando a mí. Yo estaba traduciendo. Eso es una deuda. Como é o nome desse Um papel? escrito de deuda. Algum uruguaio pode me dizer? Letra de cambio, dice yo. Pagaré. Pagaré. Eu pagaré. Muito bem. Você Muy sabe? bien. Em português nós temos vários nomes para isso. En portugués hay varios nombres para eso. Mas um dos nomes mais elegantes Pero uno de los nombres más é elegantes, que esse papel se chama uma letra. que ese papel se llama una letra. É um comprovante de Es dívida. un comprobante de deuda. Que você de fato deve esse dinheiro para mim. Que de hecho tú debes ese dinero para mí. E eu pego esse papel Y yo tomo ese e papel guardo comigo. y lo guardo conmigo. É a garantia que eu vou receber a dívida. Es garantía que voy a recibir Isso esa é deuda. chamado de letra. Eso se llama letra. Então o governo brasileiro, Entonces el gobierno ele brasileño, tem um sistema onde ele pega o seu dinheiro emprestado él tiene un sistema donde pega tu dinero prestado, toma tu dinero prestado e ele dá para você uma letra y él te da una letra chamada letra de câmbio, llamado letra de cambio, letra do Tesouro letra Nacional. del Tesoro Nacional. O que significa isso? ¿Qué significa O eso? governo te dá esse documento te dizendo que ele te deve El gobierno te da ese documento diciendo que te debe e você agora pode cobrar. y ahora tú puedes cobrar. Então letra é apenas uma outra palavra para dívida. Letra es apenas otra palabra para deuda. Aqui está dizendo, a letra mata. Aquí dice letra mata. Isso significa que a letra, que é a lei, mata você. Eso significa que la letra, que es la ley, te mata. Por que que a lei mata? ¿Por qué es que la ley mata? Preste atenção no que eu vou te dizer. Presta atención a lo Porque que te voy a decir. ninguém suporta viver debaixo de condenação. Nadie soporta vivir debajo de condenación. É terrível você viver todo o tempo sentindo-se em falta. Es terrible vivir todo el tiempo sintiéndose que está en Está falta, sentindo em débito. sintiéndose en deuda. Você ora, mas parece que nunca orou o suficiente. Tú oras, pero parece que nunca es suficiente. Você obedece, mas sua obediência nunca é o suficiente. Obedece, pero parece que nunca es E suficiente. tem dias que você não obedece. Y hay días que tú no E tem obedeces. dias que você não ora e não lê. Y hay días que tú no oras y no E lees. qual que é a sensação? ¿Y cuál es la sensación? Estou em dívida. Estoy en deuda. Deus está cobrando de mim. Dios me está cobrando. Ele está com raiva de mim. Dios está con E rabia de aí, mí. qual que é a minha reação? ¿Y cuál es mi Eu reacción? fico com medo. Yo quedo con Eu miedo. tenho medo de Deus. Tengo miedo de Por Dios. que que eu fico com medo de Deus? ¿Por qué que quedo con miedo de Dios? Porque Ele está nervoso. Porque Él está Ele nervioso. está irado. Él está irado. E Ele vai me punir.
Y Él me va a punir. Ele vai cobrar essa Él va a dívida. cobrar esa deuda. Então eu vou sofrer alguma coisa. Entonces voy a sufrir alguna E cosa. aí eu fico servindo a Deus todo o tempo, Entonces yo sirvo a Dios todo el tiempo, tentando aplacar, diminuir a sua ira. intentando disminuir su ira. Presta atenção, isso não é cristianismo. Presta atención, eso no es cristianismo. Nesse tempo novo da nova aliança, En este nuevo tiempo, la nueva alianza, Deus não está mais irado com você. Dios no está enojado contigo. Está me ouvindo? ¿Estás No oyendo? Velho Testamento Nele- você vai ver Deus irado muitas vezes. En el Antiguo Testamento vas a ver Dios enojado muchas veces, Por quê? Porque era a dispensação da lei. porque era la dispensación de la ley. Era o sistema pelo qual Deus se relacionava com o povo. Era el sistema como Dios se relacionaba con el pueblo. Mas no Novo Testamento você não vê Jesus irado nenhuma vez. Pero en el Nuevo Testamento nunca vemos a Jesús enojado, Pelo menos não com seus discípulos. por lo menos no con sus discípulos. Ele pode ficar irado com o fariseu, Tal vez él se enojaba con los fariseos, mas mesmo assim ele não manda praga no fariseu. pero él no mandaba plagas a los fariseos. Quantos estão entendendo o que eu ¿Cuántos tô dizendo? entienden? Então você não... Você sabe, pessoas no passado acreditavam até que eram deuses diferentes. Personas en el pasado creían que eran dioses Eles diferentes. diziam, não é possível que Jesus é o mesmo Jeová. Pensaban, no es posible que Jesús es el mismo Jehová, Porque Jeová está irado. porque Jehová es enojado E Jeová manda pragas. y Jehová manda plagas, Mas Jesus não faz isso. pero Jesús no hace eso. Então parece que é outro. Parece que es otro. Não, é o mesmo Deus. Es el mismo Dios. Você precisa de conhecer Cristo. Tú necesitas conocer a Cristo. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Él es la exacta expresión de Dios Ele Padre. disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Él dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Mas muitos querem conhecer a Deus lendo o Velho Testamento. Muchos quieren conocer a Dios mirando el Antiguo Você só Testamento. pode conhecer a Deus olhando para Cristo no Evangelho. Solo puedes mirar a Dios Você só pode conhecer a Deus olhando para Cristo no solo puedes Evangelho. conocer a Dios mirando a Cristo en el Evangelio. Você tem que ver Cristo no Evangelho. Tienes que ver a Cristo en el Evangelio. Quantos estão entendendo o que eu ¿Cuántos estou dizendo? entienden lo que estoy diciendo? Por isso eu vou te dizer algo muito sério. Por eso te voy a decir algo muy serio. A sua vida cristã plena somente começa o dia que você perde o medo de Deus. Tu vida cristiana plena comienza cuando pierdes el miedo de Dios. Enquanto você está com medo de Deus, seu cristianismo é doente. Cuando tienes miedo de Dios, su cristianismo está enfermo. Ele é manipulado por homens. Es manipulado por hombres. Homens manipulam você por causa do seu medo. Hombres te manipulan por causa de tu miedo. Eles forçam você a fazer coisas baseado no medo. Te fuerzan a hacer cosas basadas en el miedo. Mas o dia que o medo se vai, Pero el día que el miedo se e va você entende a graça e o amor de Deus, y entiendes el amor y la gracia de Dios, aí você entende o que é liberdade. ahí entiendes lo que es libertad. Ninguém mais pode controlar você. Nadie más te puede controlar. Não, pastor, como que as pessoas controlam pelo medo? Pastor, ¿cómo las personas controlan por el miedo? Porque todo o sistema religioso é baseado na lei. Porque todo sistema religioso es basado en la lei. Eles adoram ainda no tabernáculo de Moisés. Ellos adoran aún el tabernáculo de Moisés. Então, como é que eles fazem com você? Entonces, ¿cómo ellos hacen contigo? Você tem que entregar o dízimo. Tienes que entregar el diezmo. Se você não entregar o dízimo, Si no entregas el diezmo, o diabo vai te pegar. el diablo te va a agarrar. Você não entrega aqui, vai entregar no hospital. Si no entregas aquí, va a entregar en el hospital. Se não entrega aqui, vai entregar na farmácia. Si no entregas aquí, va a entregar en la Se não farmacia. entregar aqui, vai entregar na oficina mecânica. Si no entregas aquí, va a entregar en el taller Então, mecánico. se eu fosse você, Si yo fuera tú, eu entregava aqui. yo entregaba aquí. E aí você fica no banco, você fica sem alternativa. Y ahí quedas ahí en el banco sin alternativa. Se eu não entregar, ele vai ficar irado. Si no entrego, va a quedar enojado. E tem algo pior do que ter um Deus nervoso atrás de você? Y hay algo peor que tener un Dios nervioso atrás de ti. Porque um Deus que te ama Porque e um está Deus- correndo atrás de você é bom. Porque un Dios que te ama y corre atrás de ti es bueno. Mas um Deus bravo que faz assim, Pero un Dios enojado que hace así, aí você fala, eu estou perdido. ahí tú dices, estoy perdido. Eu entrego tudo. Yo entrego todo. Quanto que o Senhor quer? ¿Cuánto que el Señor Eu quiere? dou 20%. Yo doy 20%. Então, em alguns lugares, consegue transformar Deus num bandido do Velho Oeste. En algunos lugares transforman a Dios en un bandido del lejano oeste, Ou então num membro de alguma facção criminosa. miembro de alguna facción criminosa. Presta atenção. Presta atención, Ele ama você. Él te ama. Ele está aqui com Ele- muita coisa para distribuir Él para você. está aquí con muchas cosas para distribuir para ti. A mensagem no domingo tem que ser: os presentes estão aqui.
El mensaje del domingo tiene que ser: los regalos están Os aquí, dons estão aqui. los dones están E aquí. eu quero distribuir para você. Yo quiero distribuir para ti. Você tem apenas de crer. Tienes apenas que creer. Quando o medo vai embora, a manipulação cessa Cuando el também. miedo se va, la manipulación también termina. Ah, você tem que liderar. Tienes que liderar. Por que você não lidera ainda? ¿Por qué que tú aún no lideras? Deus está te vendo. Dios te está viendo. Eu não vou garantir. No voy a garantizar. É melhor você acertar a sua vida. Es mejor que tú arregles tu Então vida. não tem nenhum culto que você não vem para frente chorando igual um louco. No hay ningún culto que no vengas al frente llorando como un Aqui loco. a frente é sempre limpa, porque as lágrimas limpam o chão. La frente aquí es limpia porque las lágrimas limpian el suelo. Porque não importa o que o pastor falar, você está em falta. No importa lo que el pastor diga, siempre estás con alguna falta. Ah, precisamos de um obreiro no Uruguai. Precisamos un obrero en Uruguay. Quem virá? ¿Quién vendrá? Aí você fala, Jesus, cega ele, cega agora. Ay, Jesús, diga el ciego. Se for baseado na manipulação do medo, Si es basado en la manipulación del miedo, não é muito difícil. no es muy difícil. Para cada uruguaio que morrer hoje, Para cada uruguayo que muera hoy sem conhecer o evangelho, sin conocer el Evangelio, Deus vai requerer de você. Dios te va a cobrar a ti. O sangue dele será cobrado de você. La sangre de ellos será cobrado de ti. Mas você fala também que o Uruguai é um país pequeno. Meu Deus do céu. Tú dices, Uruguay es un país pequeño, mi Que Dios. peso. Quem aguenta esse peso? ¿Quién aguanta ese peso? Você entende que é assim que se vive em muitos lugares? Así que se dice en muchos lugares. Dá para ter um louvor saltitante? ¿Da para tener una alabanza de donde saltemos? Não dá. No da. Porque hoje você chegou aqui com a pereba, desculpa, chegou com a doença na Porque perna hoy llegaste con una enfermedad en la pierna. e você não está conseguindo nem andar direito. No consigue ni caminar E derecho. está com medo da coisa expandir e Y subir. está con miedo de eso subir, expandirse. E você fala, pastor, ore por mim. Y tú dices, pastor, ore por mí. E o pastor faz o quê? Y el pastor hace lo que? Por onde você tem andado? ¿Por dónde usted anduvo? Você tem vindo no culto? ¿Has venido al culto? Há quanto tempo você não vem ao culto? ¿Cuánto tiempo hace que no vienes al culto? Está liderando? ¿Estás liderando? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? ¿Cuánto tiempo hace que no lees la Aí você Biblia? olha para a perna e fala, não vai sarar nunca. Tú miras tu pierna y dices, no va a sanar Eu nunca. vou morrer desse jeito. Voy a morir de esta manera. Aí, esse culto, você vai conseguir louvar e saltar diante de Deus? Ese culto va a conseguir adorar y saltar delante de Dios. Então, normalmente, as igrejas são mortas. Esas iglesias normalmente son Tem muertas. algo pior do que uma igreja morta? Hay algo peor que una iglesia muerta. Jesus veio para te dar vida. Jesús vino a darte vida E vida em abundância. y vida en abundancia. Mas a igreja está morta. Pero la iglesia está muerta. Agora, por que está morta? ¿Pero por qué está muerta? Porque está adorando no tabernáculo errado. Porque está adorando en el tabernáculo Eu nem vou equivocado. dizer, o coitado do pastor também não sabe nada do que está fazendo. Pobrecito el pastor no sabe nada de lo que está Não é, haciendo. não é que ele tem má intenção. No es que tenga malas É o que intenciones. ele aprendeu. Es lo que aprendió. Ele só passa o que ele aprendeu. Solo pasa lo que aprendió. Mas o que ele passa? Morte. Pero ¿qué es lo que él pasa? As Muerte. reuniões são pesadas. Las reuniones son pesadas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? E aí você não quer louvar. Y ahí tú no quieres adorar. Você não está sentindo vontade de saltar No diante estás de Deus. sintiendo voluntad de saltar Você delante nem de Dios. está alegre por essa vida cristã. No está ni alegre por la vida cristiana. Mas ele fala o quê? Pero él dice que Sacrifício, irmão. sacrificio, hermano. Hoje você vai fazer um sacrifício de Hoy, louvor. hoy usted va a hacer un sacrificio de alabanza. Tem algo mais chato do que uma alegria falsa. Hay algo peor que una alegría falsa. Mas eles chamam isso de sacrifício de louvor. Pero ellos llaman sacrificio de alabanza. Não quero louvar, No quiero adorar, mas vou louvar. pero voy a Não adorar. quero dançar, No quiero danzar, mas vou dançar. pero voy a danzar. Estou entendendo o que eu estou ¿Está dizendo? entendiendo lo que estoy diciendo? Porque a lei produz isso. Porque la ley produce Lei eso. produz medo. La ley produce miedo. Por que, que a lei produz medo? ¿Por qué que la ley produce Porque miedo? você não consegue cumpri-la. Porque no consigue cumplirla. E uma vez que você não consegue cumpri-la, qual o resultado disso? Y una vez que no consigue cumplirla, ¿cuál es el resultado de eso? Deus vai acertar a conta com você. Dios va a ajustar cuentas contigo. Mas se eu contar para você que a dívida foi paga, Pero si yo te contara que la deuda fue paga, todas as notas promissórias está carimbado com o sangue de Jesus, Toda está quitado. todas esas deudas están... E se eu viesse te contar que todo domingo... Você traduziu, não? No. Não traduziu. Todas as notas promissórias. Aqui Todas essas deudas. aqui no Uruguai você compra a prestação? Sí, a cuotas. A cotas? Sim. E você recebe um talão, um carnê, Un contrato sería así. Não, é um que tem uma folhinha para cada mês.
Não tem isso no Uruguai. País desenvolvido é uma maravilha. É. No Brasil, você compra lá em muitas prestações. Allá se compran muchas cuotas. Você compra para pagar depois. Usted compra para pagar después. Só que depois você não paga. Pero después usted no paga. E o que acontece com você ¿Y no qué Uruguai? sucede? Va al clearing, que se llama clearing. Vai preso? Não. Não. Você comprou e não pagou. Comprou você e está não pagou. devendo. Está debiendo. Mas tem uma boa notícia para Pero hay você. una buena noticia para usted. Tem um amigo que te ama muito. Hay un amigo que te ama mucho. Ficou sabendo da sua dívida. Quedó sabiendo esa deuda. Resolveu pagar para Y você. resolvió pagar por usted. Está quitado Está agora. pago todo. Isso gera alegria? Eso genera alegría. Pois todo domingo deveríamos vir aqui contar para as pessoas: sua dívida está paga. Todos los Sua dívida domingos está paga. deberíamos contar a las personas: tu deuda está paga. Jesus disse, Jesús dijo, lá em Lucas 4, quando ele entra em Nazaré, Lucas 4, cuando entra en ele Nazaret, vai para a sinagoga. y él va a la Ele sinagoga, começa a ler Isaías 61. y él comienza a leer Isaías 61. O que ele diz? ¿Qué él dice? O Espírito do Senhor está sobre El mim. Espíritu del Señor está sobre Pelo mí, que o Senhor me ungiu porque el Señor me ungió para destruir os pecadores, para destruir los pecadores, para acabar com os endividados, para terminar con los para endeudados, matar os hipócritas. para matar los hipócritas. É isso que ele falou? Es eso que él Não, dijo. o Senhor me ungiu El Señor me para ungió pregar boas novas para predicar buenas aos nuevas quebrantados de a coração. los quebrantados de corazón, Boas novas buenas nuevas aos pobres. a los pobres. Qual boa notícia que pobre quer ouvir? ¿Cuál es la buena noticia que pobre quiere escuchar? Você ganhou na loteria. Ganaste la lotería. Não é isso que pobre quer ouvir? Não é isso que pobre quer Pobre escuchar? quer ouvir isso, seu nome está limpo. Su nombre está limpio. Pagaram sua dívida. Pagaron su deuda. Jesus veio contar boas novas aos pobres. Jesús vino a contar buenas nuevas a los pobres. Mas qual boa nova que os pastores estão contando para os pobres? ¿Cuáles son las buenas nuevas que los pastores cuentan a los pobres? Você é infiel. Tú eres infiel. Por isso que você é pobre. Por eso que eres pobre. Tranca-rua vai pegar você. Trancarrúa te va a agarrar. Essa é boa notícia? ¿Eso es buena noticia? Não, meu querido. Não. Nesse novo tempo, ele veio para contar boas notícias. En este nuevo tiempo Él vino a contar Isso ele buenas faz porque noticias. ele foi ungido. Y Él hace eso porque Él fue ungido. Aleluia. Aleluya. Mas muitos ainda vivem debaixo do medo. Pero muchos viven debajo del miedo. Não viva mais. No viva más. A letra mata. La letra A mata. lei mata. La ley mata. Porque a lei condena. Porque la ley A condena. condenação mata. La condenación Todas mata. as vezes você se sente debaixo de acusação, Todas las veces que te sientes debajo de acusación, existe uma opressão na sua alma hay una opresión en tu alma que vai produzir doenças no seu corpo. que va a producir enfermedades en tu Essas cuerpo. doenças são chamadas de psicossomáticas. Esas enfermedades se llaman psicosomáticas. Por quê? ¿Por qué? Elas não são visíveis, No son visibles, mas elas atacam o seu corpo visível. pero ellas atacan su cuerpo visible. Elas não são imaginárias. No son Não, imaginarias. você pode morrer dessas doenças. Usted puede morir por esa E o que enfermedad. causa essas doenças? ¿Y qué causa esa enfermedad? Culpa, Culpa, condenação, condenación, acusação. acusación. Mas o sangue de Jesus Pero la sangre de Jesús te livra de todas te elas. libra de todas ellas. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Mas a lei Pero la ley produz uma outra coisa. produce otra Eu cosa. falei para você que a lei é baseada na obediência ao mandamento. Te dije, la lei es basada en la obediencia, en el mandamiento. Então, se você obedece, você é abençoado. Si obedeces, eres Se bendecido. você desobedece, você vai ser Si castigado. desobedeces, eres castigado. Então veja, se a lei funciona dessa maneira, Entonces vea, si la ley funciona de esa manera, isso produz em você um tipo de comportamento. eso produce en usted un tipo de comportamiento. Qual comportamento? ¿Cuál comportamiento? Você fica o tempo inteiro olhando para você. Todo el tiempo tú te estás mirando a ti. Você fica o tempo inteiro obcecado em se avaliar. Estás todo el tiempo avaliándote a ti. Será que eu estou na carne? Será Se- que eu estou no espírito? ¿Será que estoy en la carne o en el espíritu? Será que eu falei por mim ou falei por Deus? ¿Será que hablé por mí o hablé Meu por Deus, Dios? será que eu estou em pecado? ¿Será que estoy en Tem pecado? pecado escondido? ¿Hay pecado Ai, escondido? meu Deus, tem motivação errada. ¿Hay motivación Tem alguma coisa equivocada? fora. ¿Hay alguna cosa Você está o fuera? tempo inteiro olhando para si. Todo el tiempo te estás mirando a E ti. quanto mais você olha para Y si, cuanto más te miras a ti, mais você fica oprimido, más quedas oprimido, mais fica deprimido, más quedas deprimido, mais fica angustiado. quedas más angustiado. Por quê? ¿Por qué? Porque você esquece de olhar para Cristo. Porque te olvidas de mirar a Cristo. Aqueles que pregam a lei, Aquellos que predican la ley, todo domingo ele leva você a olhar para si mesmo. todo domingo llevan a que te mires a ti mismo. Como acontece a ceia em muitas igrejas. ¿Cómo sucede la cena en muchas iglesias?
Você pega o pão, Tú tomas el pan, pega o cálice. pegas la copa. O que o pastor fala para você? ¿Qué es lo que el pastor te dice? Ele fala de Jesus? Él habla de Jesús. Ele fala da cruz? Él habla de la cruz. Não, ele fala de você. Él habla de ti. Aí o que ele diz? ¿Qué es lo que él dice? Será que você é digno? ¿Será que tú eres digno? Você está pronto para tomar este pão? ¿Tú estás pronto para tomar este pan? Se você for uma pessoa honesta, o que você faz? Si eres una persona honesta, ¿qué es lo que usted dice? Ah, vou embora para casa. Yo me voy para casa. Você sabe, muitos crentes não vão ao culto no dia da Hay ceia. muchos cristianos que no van al culto en el día de la cena. Quando eu me converti, tem muitos anos isso. Cuando me convertí hace muchos años, 1978. 1978. A igreja era muito diferente de hoje. La iglesia era muy diferente de hoy. A nossa congregação, ela era do tamanho de uma fileira dessa. Nuestra aqui. congregación era el tamaño de una fila de estas aquí. Então todo mundo se conhecia. Todo el mundo se conocía. E naquela época, você só entregava o dízimo um dia por mês. En aquel tiempo el diezmo se entregaba un día al mes. Não tem essa coisa de todo domingo tem oferta. Não, não, No não. había esa cosa de todos los domingos haber ofrenda. Só um dia. Solo un día. E que dia era esse? ¿Y qué día era ese? Dia da ceia. El día de la cena. E a coisa era bem abraâmica. Y la cosa era bien abrahámica. O diácono chegava, te entregava o pão e o cálice. El diácono llegaba, te entregaba el pan y la copa. E você entregava o que para ele? O dízimo. Y usted entregaba el diezmo. Quem não entregava o dízimo, você já sabe, Quien no entregaba el diezmo, usted ya sabe, não participava. no participaba. Mas acontecia algo muito interessante naquela época. Pero sucedía algo muy interesante en esa época. As pessoas queriam parecer espirituais. Las personas querían parecer espirituales. Então, o pastor fazia todo esse momento de sensibilização. El pastor hacía ese momento de sensibilizar. O órgão começava a tocar. El teclado comenzaba a tocar. Ó pecador, se tens tristeza na alma. Oh pecado, si hay tristeza en tu alma. Tocava e o pastor dizia: Tocaba y el pastor decía, você tem sido fiel? ¿tú has sido fiel? Tem mágoa no seu coração? ¿Hay amargura en tu corazón? Você brigou com seu marido? ¿Tú peleaste con tu esposo? Irmão, você não passava num teste dele. No pasaba ni una de esas pruebas. Você caía em todas. En todo usted caía. E aí, na hora que o diácono vinha trazer o pão e o Y cálice, en la hora que el diácono venía a traer el pan y la copa, tinha alguns muito espirituais. había unos muy E ele espirituales. dizia: hoje não. Ellos decían, hoy no. Eu tinha 13, 14 anos de Yo tenía idade. 13, 14 años de edad. E eu olhava para aquilo e dizia: que lindo. Yo miraba y decía, qué lindo. Um dia eu quero fazer isso Un também. día yo quiero hacer eso también. Hoje não. Hoy no. Ele rejeitou a aliança. Rechazaban la alianza. Porque ele acredita que a aliança dependia era dele. Porque pensaban que la alianza dependía de ellos. Não, quem pagou a dívida foi outro. Quien pagó la deuda fue otro. Você só aceita o pagamento. Tú solo aceptas el pago. Minha esposa, Mi esposa, filha de pastor. hija de pastor, Eu casei com a filha de pastor. casé con una hija de pastor. Eu queria ser pastor. Yo quería ser pastor. E ela era de uma igreja pentecostal Y era una iglesia pentecostal do interior de Goiás. del interior de Goiás. Isso já diz tudo para quem mora por lá. Eso dice todo para quien vivió por allá. Uma coisa é ser pentecostal morando na Vila Mariana, em São Paulo. Una cosa es ser pentecostal viviendo en la Vila Mariana en San Outra Pablo. coisa é você morar na cidade de Cumari, interior de Goiás. Otra cosa es vivir en la ciudad de Cumarí en el interior de Goiás. E a minha esposa então me contou um dia. E Na minha esposa verdade, me quem me contou um contou dia. foi a minha sogra. La verdad fue la suegra que le contó un día. Não sei se você é dessa época, No sé si hay alguien de esa época que as igrejas serviam a ceia com um copinho de vidro. en que las iglesias servían con un vasito de vidrio. Quantos já viram esse copinho de vidro? ¿Cuántos vieron ese vasito de vidrio? Ele deve ter uns 3 milímetros de altura. Yo tenía unos 3 milímetros de Pequenininho. altura. Chiquitito, Bem pequenininho. bien chiquitito. Era assim antigamente. Era así antiguamente. E o diácono veio então trazer o cálice para a irmã. Y el diácono vino a traerle la copa a la hermana. E a irmã estava com a mão suada. Y la hermana estaba con la mano Na sudada. hora que ela pegou o Y cálice, en la hora que ella tomó la copa, o cálice caiu. y la copa cayó. E a profeta levantou. Y la profeta se levantó. O anjo bateu na mão dela. El ángel golpeó en la mano de ella. Há pecado na congregação. Hay pecado en la Ela congregación. falou: não, tô com a mão suada. Y ella dijo, Acabou, no, meu no, amigo. estoy con la mano sudada. Acabou, a letra mata. Terminó, la letra mata. Vai ter que confessar tudo. Va a tener que confesar Até todo. o que não fez, ela vai ter que confessar. Hasta lo que no hizo tiene que Porque confesar. foi o anjo que impediu. Porque fue el ángel que impidió. O profeta que disse. Fue el profeta que dijo. E a minha esposa, Mi esposa ela tinha 7 irmãos. tenía 7 hermanos.
E o medo do anjo bater na mão deles agora. Y el miedo del ángel golpear la mano de ellos ahora. E eles me contam que quando agora na ceia eles pegavam o cálice, Y en el momento de la cena ellos tomaban la copa, eles se arrumavam, se arreglaban, pé direito para frente, pie derecho al frente, 10 dedos segurando o cálice. 10 dedos agarrando la copa. Eles diziam, quero ver o querubim que derruba ele. Ellos decían, quiero ver querubín que derriba el vaso. Olha o que transformaram a ceia. Miren lo que transformaron la cena. Era uma batalha campal angelical. Era una batalla campal Era anjos angelical. querendo derrubar você de um lado Eran ángeles queriendo e derribarte de un você lado querendo participar da ceia do y outro. usted queriendo participar en la cena del otro. Não há paz. No hay paz. Meu Deus do céu. Mi Dios del cielo. Que o seu coração seja cheio do descanso do Senhor. Que su nesse corazón sea lleno del descanso del Señor. dia. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Porque agora você está numa outra aliança. Porque ahora estás en otra alianza. O sistema é diferente. El sistema es diferente. Na outra você era aceito se você obedecesse. En la otra eras acepto si obedecías. Nessa você é aceito porque ele obedeceu. En esta eres acepto porque Él obedeció. Agora eu não venho falar de você na reunião. Ahora no vengo a hablar de ti en la Não, eu reunión. venho falar dele, Vengo a hablar de Él, da obra dele, de la obra de do que Él, ele fez e de lo- faz na sua vida. de lo que Él hizo y hace en tu Está vida. operando na sua vida. Está operando en tu vida. Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Não deixe que a letra mate nossas reuniões. No deje que la letra mate nuestras Por reuniones. quê? Porque a letra é condenação. Porque la letra es condenación. Não dá para você amar aquilo que você tem medo. No da para amar aquello de lo que usted tiene miedo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? ¿Consigue entender lo que estoy diciendo? Só as irmãs, você tem medo de barata? Solo las hermanas tienen miedo de cucarachas. Não erga a sua mão. No levante su mano. Dá para amá-la? Da para amarlas. Você olha para a barata e diz: Usted mira una, como eu te amo. usted mira una cucaracha y dice, ¿cómo yo te Como amo? você é atraente. ¿Cómo tú eres atractiva? Não, não dá. No da. Não dá para amar aquilo que você tem medo. No da para amar aquello que usted tiene miedo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Como você vai amar a Deus se Deus para você é fonte de medo? ¿Cómo vas a amar a Dios si Dios es fuente de miedo? Então o seu cristianismo só vai avançar quando o seu medo acabar. El cristianismo solo va a avanzar cuando su miedo E termine. o seu medo só acaba quando você olha no Evangelho. Y su miedo solo termina cuando miras el E Evangelio você descobre a graça dele y, sobre y você. descubre la gracia de Él O sobre favor ti. imerecido. Favor y merecido. Tem uma irmã na minha igreja, Hay una hermana en la muito iglesia preciosa. muy preciosa, Mas ela teve uma história terrível numa igreja da lei. pero tuvo una historia terrible en una iglesia de la ley. Ela não conseguia ter filhos. Ella no conseguía tener hijos. E por 2 vezes ela engravidou, mas perdeu o bebê. Por 2 veces quedó embarazada, pero perdió el bebé. Na terceira vez ela conseguiu engravidar. En la tercera vez consiguió quedar E ela embarazada deu à luz. y dio a luz. Mas por alguma calamidade Pero por alguna calamidad na maternidade, en la a maternidad, enfermeira deixou o bebê cair la enfermera dejó que el bebé cayera e a criança morreu. y el niño murió. Ela tentou 2 vezes. Ella intentó 2 Na veces. terceira vez, En la tercera vez perdeu o filho. perdió el hijo. E ela foi procurar o pastor, Y ella fue a buscar al pastor, procurar ajuda. buscar E ayuda. o que o pastor disse para ela? Y lo que el pastor fue lo que le dijo a ella. Irmã, Hermana, o que você fez? ¿qué que usted hizo? Arrepende. Arrepiéntase, Confesse o seu pecado confiese su pecado para que essa praga saia da sua vida. para que esa plaga salga de su vida. Você acha que é isso que uma mãe quer ouvir numa hora dessa? ¿Usted piensa que eso que una madre quiere escuchar en Você una acha hora que de é esa? isso que Deus tem para dizer para uma mãe na hora dessa? ¿Será que Dios tiene eso para decirle a una madre en una hora de esas? Dá para você ir ao culto dançar depois que Deus tira 3 filhos seus? ¿Será que da para ir al culto a danzar después que Dios te saca 3 hijos? E o pastor disse que tudo é porque você é muito, muito pecadora? Y que el pastor diga porque eres pecador. Que dívida é essa? ¿Qué deuda es esa? Nunca poderei pagar. Nunca podré pagar. Olha o sofrimento dela. Mire el sufrimiento de ella. Pela graça de Deus, ela veio parar na nossa igreja. Por la gracia de Dios ella vino a parar en nuestra E ela iglesia entendeu o amor de y Deus. ella entendió el amor de Dios. Deus mudou toda a sua Dios história. cambió toda su historia. Deus restaurou tudo. Dios restauró todo. Deu filhos para ela. Le dio hijos E agora ela já tem netos. y na ahora verdade. tienen nietos. Mas preste atenção. Pero presta atención, O ruim é a palavra da condenação. la palabra de la condenación. Tem irmãos em algumas igrejas que ficam doentes e escondem a doença. Hay hermanos en algunas iglesias que quedan enfermos y esconden la Porque ele enfermedad sabe que não vai ter uma palavra de consolo. porque saben que no van a tener una palabra de Mas eles vão consuelo. dizer, tem pecado escondido. Le van a decir, hay pecado escondido. Não conseguem abrir.
Agora, se ele não consegue abrir quando está doente, Si él no consigue decir cuando está enfermo, agora imagina se ele vai abrir quando ele tiver com algum outro problema na sua alma. ¿será que él va a decir cuando tenga otro problema en su alma? Porque não há palavra de graça. No hay palabra de gracia. A letra mata. La letra mata. Produz morte na reunião. Produce muerte en la reunión. Produz morte na célula. Produce muerte en la célula. Mas quando você entende a graça de Deus, Pero cuando entiendes la gracia de Dios, vida começa a brotar dentro de vida comienza a brotar dentro de Porque a ti. lei só produz dois tipos de pessoas. Porque la ley solo produce dos tipos de Vou personas. repetir. A Vou repetir. lei só produz dois tipos de pessoas. La ley solo produce dos tipos de personas. Aquele que vive angustiado Aquel que vive angustiado e o hipócrita. y el hipócrita. Só esses dois. Solo esos dos. O que vive angustiado é o sincero. El que vive angustiado es sincero. Ele tenta cumprir. Él intenta Ele cumplir. tenta obedecer todos os mandamentos. Él intenta obedecer todos los Mas ele não mandamientos. consegue. Pero no consigue. Então ele vive angustiado. Entonces él vive angustiado. Ele vive buscando. Él vive buscando. Ele tem que renovar a aliança. Él tiene que renovar la Renovar a alianza. unção. Renovar unción. Renovar o pacto. Renovar el Ele tem pacto. que renovar o tempo inteiro. Renovar el Porque tiempo ele entero. vive caindo. Porque él vive Mas ele cayendo. quer o Senhor. Pero él quiere al O coração dele é para o Senhor. Su corazón es del Señor. Então ele vive uma vida angustiada. Él vive una vida angustiada. Tem muita gente vivendo Hay assim. mucha gente viviendo así. Essas pessoas não evangelizam. Esas personas no Essas evangelizan. pessoas não frutificam. No fructifican. Porque quando elas vão testemunhar, Porque cuando van a dar testimonio, o ímpio vê a condição dela. el impío ve la condición O de ímpio ella. vê e fala: essa pessoa vive mal pra caramba. El impío ve y dice, esa persona vive mal. Essa pessoa vive infeliz. Vive infeliz. E ela está me convidando para a religião dela. Y me va a convidar para la religión de Ah, ella. não quero mexer com isso. Yo no quiero mezclarme con eso. As pessoas percebem por detrás das nossas palavras. Las personas perciben por detrás de nuestras Elas palabras. conseguem perceber o brilho dos seus olhos. Ellas consiguen percibir el brillo de sus ojos. Quantos entendem o que eu estou ¿Cuánto dizendo? entienden lo que estoy diciendo? São sinceros, mas não produzem fruto. Son sinceros pero no producen Porque a fruto. lei é estéril. Porque la ley es estéril. Bom, o segundo tipo de pessoa é o hipócrita. Segundo tipo de persona es el hipócrita. Ele faz de conta que cumpre o mandamento. Él hace de cuenta que cumple el mandamiento. Ele fala para todo mundo que ele está bem com Deus. Él habla para todo el mundo que él está bien con Dios. Estou bem. Estoy bien. Eu não bebo. Yo no bebo. Eu não fumo. Não fumo. Não trai minha mulher. No traiciono a mi mujer. Eu dou meu dízimo. Doy mi diezmo. Lidero uma célula. Lidero una Eu célula. até jejuo. Hasta Eu ayuno. estou bem. Estoy bien. Ele é o hipócrita. Es hipócrita. Agora, a hipocrisia dele vai bem até o dia em que ele tem um problema. La hipocresía de él va bien hasta el día que él tenga un problema. Porque enquanto ele não tem problema, Porque en cuanto no tiene problemas, ele até testemunha que a sua Ele dá- falta de problema él da testimonio que su falta de é a problemas aprovação de Deus. es Dios probando. Deus está me aprovando. Olha como a minha vida é abençoada, próspera. Dios me aprueba, por eso mi vida es bendecida y E próspera. Deus permite. Y Dios permite Até o dia que vem um problema. hasta el día que viene un Um problema. filho que fica doente. Un hijo que queda Ou enfermo, um tumor que aparece na sua un cabeça. tumor que aparece en su cabeza. Aí ele não consegue entender. Ahí él no puede entender. Meu Deus, o que está Mi acontecendo? Dios, ¿qué está Aí ele sucediendo? entra no imenso conflito. Ahí él entra en un gran Aí conflicto. toda a sua teologia desmorona. Toda su teología se desmorona Porque vivia na hipocrisia. porque él vivía de la Mas hipocresía. Deus ama a sinceridade do Pero, coração. pero Dios ama la sinceridad del Quando corazón. você é sincero com Deus, Cuando tú eres sincero con o Dios, Senhor vai revelar para você a verdade do el Señor va a Evangelho. revelar para ti la verdad del Evangelio. Pastor, eu estou te ouvindo aqui, eu sou muito abençoado. Pastor, te estoy escuchando y soy muy bendecido. Mas por que que isso não é mais pregado? Pero ¿por qué eso no es más predicado? Por que que não tem mais gente falando isso? ¿Por qué no hay más personas hablando eso? Isso é verdade, querido. Eso es verdad. 99% dos pregadores 99% de los predicadores estão do lado de lá, están del lado de allá, estão do lado da lei. están del lado de la ley. Não é que eles vivem pregando proibições. No es que ellos viven predicando prohibiciones, Pregam proibições também. predican prohibiciones también, Mas eles estão ganhando um linguajar mais moderno, pero ellos están teniendo un lenguaje más moderno, mais contemporâneo. más contemporáneo. Então é muito comum no Brasil o pastor pregar e dizer: venha, traga a sua melhor versão de você Es mesmo. muy común hoy los predicadores en Brasil decir, traiga su mejor versión de sí mismo. A sua melhor versão de si mesmo não é suficiente para entrar no céu. La mejor versión de sí mismo no es suficiente para entrar en el A cielo. única versão que entra no céu La única versión que entra en el cielo é a versão de Cristo. es la versión de Cristo. Se a justiça dele for colocada em você, Si la justicia de él fuera colocada en ti, essa vai ser a sua melhor versão. esa será su mejor Não versión. tem nada a ver com você. No tiene nada que ver contigo. Então, desse lado, meu querido, você vai ver pessoas o tempo inteiro olhando para si, porque é isso que a lei produz. Mas do lado de cá, nós não mostramos você.
Del lado de allá, personas se miran a sí mismos, pero del lado de acá, nosotros no te mostramos a Não, ti. não. Todos os domingos nós mostramos a Cristo. Todos los domingos mostramos a Jesús, Nós a apontamos Cristo. para Cristo. Apuntamos para Nós Cristo. falamos do Senhor Jesus. Hablamos del Señor E Jesús. quanto mais você entende, mais você é mudado. Y cuanto más entiendes, más eres Porque transformado. você não é mudado pelo seu esforço. Porque no eres transformado por tu esfuerzo. Você é mudado por contemplá-lo. Eres cambiado por contemplarlo. Vamos avançar. Verso 7. Os irmãos estão cansados? Eu prometo não passar muito da hora. Qual que é a minha hora mesmo, pastor? Aleluia. Mas nós... Vamos lá. Verso 7. Verso 7 e 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será de más... El Espíritu está ahí. Aleluia. Olha a primeira afirmação que é feita. Mire la primera afirmación que fue hecha. O ministério da morte gravado com letras em pedras. El ministerio de la muerte grabado con letras en O piedra. que foi gravado com as letras em pedra, meu querido? ¿Con qué que fue grabado con letras en piedra? Os 10 mandamentos. Los 10 mandamientos. Não foi o resto da lei. No fue el resto de la ley. Porque na verdade são 613 mandamentos. Porque en la verdad son 613 Mas o que mandamientos. foi gravado na pedra foram 10 mandamentos. Pero lo que fueron grabados en piedra fueron 10 Mas mandamientos. Paulo disse que esse é o ministério de morte. Pero Pablo dice que ese es el ministerio de muerte. Mas Paulo faz uma afirmação surpreendente. Pablo hace una afirmación sorprendente. Ele diz que o ministério de morte Él dice que el ministerio de muerte tem alguma glória. tiene algo de gloria. Não é surpreendente isso? Não é surpreendente como isso? é possível isso? O ministério de morte tem glória? ¿Cómo es posible el ministerio de muerte tener gloria? Sim, uma glória desvanecente. Una gloria que se desvanece. Uma glória que está passando. Una gloria que pasa, Mas tem alguma glória. pero tiene gloria. Como que isso acontece? ¿Cómo eso sucede? Vou explicar para você. Te voy a explicar. Vou te dar um exemplo. Voy a darte un ejemplo. Eu cheguei hoje para pregar aqui. Llegué hoy para predicar aquí E eu sou um pregador da lei. y soy un predicador de la ley, Ministério da morte. ministerio de la muerte. E eu chego aqui e Eu mostro chego. para você 10 razões por que Deus não está ouvindo a sua oração. Y llego aquí y te digo 10 razones por las que Dios no escucha tu oración. Você está pecando. Estás pecando, Você é infiel. eres infiel, Você não tem orado. no has orado, Você nem mesmo lê a Bíblia. no lees la Você Biblia, não tem compromisso. no tienes compromiso. Mas tem uma boa notícia para você. Pero tengo una buena noticia para Deus ti. quer te dar uma segunda chance. Dios quiere darte una segunda Se você chance. vier à frente, Si tú vienes hoy aquí al muito frente, arrependido, muy e arrepentido, chorar aos pés dele, llorar a los pies del ele Señor, vai te renovar. Él te va a renovar. O que vai acontecer com os irmãos? ¿Qué va a suceder con los hermanos? Os irmãos são sinceros. Los hermanos son São sinceros, boas ovelhas. son buenas ovejas. O que você faz na hora? ¿Qué es lo que usted hace en el momento? Na hora. Momento. E já venha para cá. Ya viene para acá. Antes de eu acabar de pregar, os irmãos já estão prostrados aqui no chão. Antes de terminar de predicar, los hermanos ya están postrados en el suelo. Vocês são muito amados. Son muy O amados. Pai ama muito você. El Padre los ama Quando ele mucho. te vê chorando desse jeito, Cuando Él te ve llorando de esa você acha que manera, o Pai se afasta? ¿será que el Padre se aleja? Não, ele vem, Él viene, conforta o seu coração. conforta su Ele corazón. diz: eu amo você. Él te dice, yo te Não amo. precisa ficar assim. No precisa que quedes así. Nunca te deixarei. Nunca te E dejaré. você e você fala em línguas. Y usted habla en E lenguas você chora. y llora. Isso é glória? Eso es gloria. Sim ou não? Não tenha medo de responder. Isso é glória, meu amigo. Eso es gloria. Isso é glória. É glória ver o povo se derramando. É glória. É glória ou não é? Aí acaba a reunião, os irmãos falam o que de mim? Ahí termina la reunión, los hermanos hablan ¿qué del pastor? Esse pastor tem a palavra. Ese pastor tiene la palabra. Aí o pastor Gilberto fala: Ahí el pastor Gilberto dice, Pastor Luiz, uma bênção hoje. Pastor Luis, fue una bendición hoy. Domingo que vem, prega de novo. Domingo que viene predica nuevamente. Eu falo o quê? Y yo digo que Se os irmãos querem. si los hermanos quieren.
Aí eu venho domingo que vem de novo. Ahí vengo domingo que viene nuevamente. Aí eu falo, irmãos, Hermanos, muitos me ouviram semana passada, muchos me escucharon semana mas já pasada, esfriaram. pero ya se enfriaron. Já acabou o propósito. Acabó el propósito. Você fez o propósito de orar, já parou na segunda. Hizo un propósito de orar y terminó el lunes. Mas você está com sorte hoje. Pero hoy usted tiene suerte. Deus quer te dar uma nova chance. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Vem à frente se você Venha aqui quer al- esse renovo. Venga aquí al frente si quiere ese renuevo. O que você faz? ¿Qué es lo que usted hace? Você é sincero. Usted es Você é sincero. de Deus. Usted es de Dios. Você fala, eu vou. Usted dice, yo voy. Você chora de novo. Llora otra Você vez. fala, Senhor, nem uma semana eu fui fiel. Señor, ni una semana fui fiel. Como é que eu vou chegar no céu desse jeito? ¿Cómo voy a llegar al cielo de esa manera? Você chora. Y usted llora. Tem glória nisso? ¿Hay gloria en eso? Sim ou não, irmãos? Eu vou embora feliz. Me voy contento, feliz. O pastor Gilberto, Pastor Gilberto. o pastor Luiz, O Pastor Luis. isso é um avivamento. Eso es un avivamiento. Volta domingo que vem de novo. Vuelve a domingo que viene otra vez. Só que agora aconteceu algo. Solo que ahora sucedió algo. Alguns irmãos procuraram o pastor Gilberto. Algunos hermanos buscaron al Pastor Gilberto. São muito sinceros. Son muy sinceros. Eles disseram, pastor, Y dijeron, pastor, eu quero desistir. yo quiero desistir. Não vou continuar. No voy a Eu continuar. não consigo. Yo no consigo. Toda vez que o pastor vem, eu estou em falta. Toda vez que el pastor viene, yo estoy en falta. Eu não consigo ser fiel nem uma semana. No consigo ser fiel ni una Eu estou semana. frequentemente tropeçando. Estoy frecuentemente tropezando. Eu não sou qualificado. No soy Eu calificado. acho que eu nem sirvo para ser crente. Tal vez ni sirva para ser cristiano. Quantos estão entendendo o que eu estou ¿Cuántos dizendo? entienden lo que estoy diciendo? Aí o pastor Gilberto vem e fala comigo, pastor Luiz, Ahí el pastor Gilberto viene y dice, pastor maneira Luis, barra. un poco más suave. Os irmãos estão querendo largar, eu Os não irmãos- posso perder meu povo. Los hermanos están queriendo desistir, no puedo perder el pueblo. Deixa comigo, pastor Gilberto. Deje conmigo, pastor Aí Gilberto. eu chego na reunião, Ahí llego en la reunión. irmãos, Hermanos, estou sentindo no meu espírito estoy sintiendo en mi espíritu a palavra do Senhor para você la hoje. palabra del Señor para ustedes hoy. Consolai o meu povo. Consolad mi pueblo. Hoje eu vim te dizer, Hoy vine a decirte, você é amado. tú eres amado. Ele não desiste de você. Él no desiste de ti. Não desista. Não desista. Olha para frente. Mira para frente. Aí os irmãos de novo Ahí los vem para hermanos frente e vienen continua. y continúan. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? ¿Está entendiendo lo que está sucediendo aquí? Lá no Brasil a gente chama de bate-a-sopra. La gente de Brasil Como é que chama aqui no Uruguai? Não chama. golpea y sopla. Isso chama-se misturar lei com Eso graça. se llama mezclar ley con gracia. Ninguém prega só lei. Nadie predica solo ley. Por quê? Por Porque quê? a lei mata. Porque la ley mata. Mata aos poucos. Mata de a poco. Mata com choro. Mata con lloro. Mata com oração. Com oração. Muito clamor. Mucho clamor. Mas chega uma hora que você não aguenta. Pero llega una hora que usted no aguanta. Você não suporta. No soporta. Você fala, não dou conta Y disso. usted dice, no doy Eu cuenta não de posso eso. liderar. Não puedo eu liderar. não posso fazer nada. Não puedo hacer Porque nada. eu sou inconstante. Porque sou inconstante. Eu vivo caindo. Vivo cayendo. Eu vivo falhando. Vivo fallando. Então a lei produz isso. Entonces la ley produce Condenação. eso. Condenación. Acusação. Acusación. Mas o que normalmente o pastor faz quando chega nessa hora? Pero ¿qué es lo que el pastor hace cuando llega a esa hora? Aí ele prega a graça. Ahí él predica gracia. Ele mistura as duas Él coisas. mezcla las dos É cosas. assim que as igrejas vivem hoje. Es así que las iglesias viven hoy. Por que a igreja não morre? ¿Por qué que la iglesia no muere? Apesar de ser ministério de morte. A pesar de ser ministerio de la muerte. Porque o pastor sempre traz uma outra palavra. Porque el pastor siempre trae otra E palabra. vou te ser mais franco ainda. Y voy a ser más franco Tem aún. igreja que só canta. Y hay iglesias que solo cantan. Tem igreja que eu vou que eles cantam 1 hora, prega 10 minutos. Hay iglesias que voy que cantan 1 hora, predican 10 minutos. E eu fico feliz. Y yo quedo E feliz. eu falo, canta mesmo. Y yo digo, cante el mismo. Porque enquanto estão cantando a graça. Porque cuanto cantan, cantan de la gracia. Normalmente ninguém canta a lei. Generalmente nadie canta la ley. A lei não inspira música. La ley no inspira música. Não matarás. No matarás. Não adulterarás. No adulterarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem isso? Hay eso. Não tem, No hay. mas tem. Te amo, Deus. Te amo, Dios. Sua graça nunca falha. Aí sua alma vai lá em cima, né? Ahí su alma va allá arriba. Eu sempre falo, canta, fica na cantoria. Queda cantando. Porque quando o pastor prega, ele faz o quê? Porque cuando el pastor agarra, ¿hace qué? Ainda mais quando ele é zeloso. O que ele faz? Y más cuando él es celoso. ¿Qué es lo que él hace? Ah, vocês ficam nessa cantoria, te amo, Deus. Ama nada. Ustedes quedan cantando, te amo Dios. Se No aman você nada. amasse a Deus mesmo,
você traria o seu dízimo? Si usted amara al Señor, traería su Se você diezmo. amasse a Deus mesmo, você liderava uma Si amara célula. a Dios, lideraría E aí células. fica cantando, te amo, Y ahí queda Deus. cantando, te amo Dios. Quer enganar quem? ¿Quiere engañar a Você quién? vê, você ficou 1 hora cheio de vida. Te quedó 1 hora lleno de Em vida. 10 minutos o pastor te mata. Y en 10 minutos el pastor te mata. Então eu estou recomendando hoje em dia o seguinte, canta, canta. Estoy recomendando Na hora que cante, começar a cante. falar, começa a ler a Bíblia. Y la hora de comenzar a hablar, lea la Biblia. Há muita mistura. Hay mucha mezcla. Ninguém prega só lei, Nadie predica solo ley. porque ninguém suporta a lei. Porque nadie soporta la A ley. lei é pesada demais. La ley es pesada demasiado. Sempre misturamos com a graça. Siempre mezclamos con la Mas gracia. lembra disso. Pero recuerde A eso. lei é ministério de condenação. La ley es ministerio de condenación. Por isso que a maior parte das igrejas Por isso- precisa de tempos de reavivamento. Por eso la mayor parte de las iglesias necesitan tiempo de reavivamiento. Então elas vão morrendo, morrendo, morrendo. Ellas van muriendo, muriendo, Chega um ponto que o muriendo. pastor fala, eu tenho que trazer um pregador aqui para reavivar a igreja. Llega un momento que el pastor dice, tengo que traer un predicador para reavivar la iglesia. Agora eu vou te dizer uma coisa. Ahora te voy a decir una Isso cosa. não acontece numa igreja que ensina o evangelho. Eso no sucede en una iglesia que enseña el evangelio. Numa igreja que ensina o evangelho está sempre vivo. Una iglesia que enseña el evangelio está siempre viva. Olha aqui, eu estou com os irmãos aqui. Mira aquí, estoy con los hermanos eu não aquí. tenho que fazer nada. No tengo que hacer nada. Olha, uma faísca já pega fogo. Una chispa y toma É sério. fuego. Por quê? Porque Por o quê? seu coração está cheio de vida. Porque su corazón está lleno de vida. Cheio de vida, não há morte no meio dos No hay irmãos. muerte en el medio de los hermanos. Quantos estão acompanhando o que eu estou ¿Cuántos están dizendo? acompañando lo que estoy Para isso diciendo? precisamos compartilhar essa verdade. Para eso precisamos predicar esa verdad. Verso 9. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Então, se o ministério da condenação, que é a lei, tem alguma glória, Si el ministerio de la ley tiene alguna gloria, la em condenación, muito maior glória vai ter o ministério da justificação da fé. mucho más gloria tendrá el ministerio de la justificación por la fe. Então presta atenção. Presta atención. Não é pelo fato de terem igrejas que vivem na lei que eles não são de Deus. No es por el hecho de iglesia vivir en la ley que no tienen unción. Não, eles são de Deus. Ellos son de Dios. Eles creram em Jesus. Ellos creyeron en Eles Jesús. nasceram de novo, Nacieron de nuevo. mas estão vivendo no sistema errado. Pero están viviendo en el sistema equivocado. Mas ocasionalmente experimentam glória, Pero ocasionalmente experimentan gloria. experimentam milagres. Experimentan milagros. Muitas coisas acontecem, Muchas cosas suceden. mas o principal eles não têm. Pero el principal que ellos no É o tienen selo da presença. es el celo por la Porque presencia. a arca foi tirada de lá, Porque el arca fue sacada de foi allí. trazida para o Monte Sião. Fue llevada al monte Está Sión. no tabernáculo de Davi, Está en el tabernáculo de que David, é a igreja do Novo que es la Testamento. iglesia del Nuevo Testamento. Então, há muito maior glória para nós hoje. Hay mucho mayor gloria para Dios, para nosotros hoy. Amém? Vamos encerrar. Vamos ler o verso 14 em diante. Versículo 14 en delante. 14 até o 19. Hasta el 19. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, Mirando a cara, Cara descoberta. descoberta. Está melhor do que em português. como en un espejo, Mirando, olhando com a cara, com o rosto sem véu. mirando con el rostro sin velo. Continue. La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Então nós somos transformados contemplando o Senhor, Somos transformados contemplando al Señor, vendo o Senhor no Evangelho. viendo al Señor en el Presta Evangelio. atenção, a lei não produz mudança genuína. La ley no produce cambio genuino. Presta atenção, se a lei produzisse mudança genuína, não teria sido necessário que Jesus viesse. Si la ley produjera cambio genuino, no hubiese sido necesario que Jesús viniese. Presta atenção, só porque eu chego para você e digo, irmão, para de pecar. Si yo le llego y le digo, hermano, pare de pecar, Você vai parar? usted va a parar.
Eu já falei, para de pecar. Yo ya le dije, pare de pecar. Adianta alguma coisa? Adelanta algo. Você pode até se esforçar por um momento. Tal vez usted se esfuerza por un momento. Ou na minha frente você pode até manter essa aparência. O en mi frente tal vez usted mantenga esa Mas apariencia. ninguém muda porque tem uma lei obrigando ele a mudar. Pero nadie cambia por una ley obligando a mudar, Há um tempo cambiar. atrás eu li uma reportagem que lá em Uganda, Un tiempo atrás leí un reportaje que en Uganda o Congresso deles votou uma lei proibindo de ser homossexual. el Congreso colocó una ley prohibiéndoles de ser homosexual. Eu te pergunto, um homossexual vai deixar de ser homossexual Yo te pregunto, ¿el homosexual va a dejar de ser só homosexual? porque um deputado falou está proibido? Solo porque un diputado dijo está prohibido. Aí ele disse, tá bom, você é hétero agora. Entonces él dice, voy a ser hetero ahora. Ah, o Código Penal disse que agora se eu for um pederasta eu vou morrer, então agora eu sou hétero. Entonces ahora soy hetero. Fue Aleluia. muy rápido. Você entendeu o que eu quis dizer? ¿Entiende? Olha para cá. Mire para acá. Não é porque tem uma lei proibindo você de algo Não é que porque você hay- foi transformado. No es porque hay una ley que te prohíba de algo que tú fuiste transformado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? ¿Cuántos entienden lo que Por estoy isso diciendo? Cristo teve que vir. Por eso Jesús tuvo que venir. Porque Deus não quer uma mudança exterior, Porque Dios no quiere cambio exterior, meramente cosmética. solamente cosmético. Não, Deus quer uma mudança por dentro. Dios quiere un cambio por dentro. Então eu sempre gosto de usar a ilustração de um casamento. Me gusta usar la ilustración de un matrimonio. Então vamos imaginar que eu sou casado com a minha esposa Imagínense, soy casado con mi esposa e nós seguimos um código de conduta, uma lei. y seguimos un código de conducta, una E eu lei. digo para ela, para minha esposa, eu quero te contar que na nossa casa nós temos leis. Y yo le digo a mi esposa, quiero contarte que en mi casa tenemos E leyes. ela disse, prontamente, pode Y ella dizer. dice, bueno, muy bien, puede E decir. eu digo para ela, primeira lei, você E eu- deve beijar o seu marido. Yo le digo, primera ley, debes besar tu marido. Segunda lei, você tem que amar o seu marido. Segunda ley, tienes que amar tu marido. Terceira lei, você tem que fazer sexo com o seu marido. Tercera ley, tienes que hacer sexo con tu marido. Quarta lei, você tem que fazer comida para o seu marido. Cuarta ley, tienes que hacer comida para tu marido. Qualquer semelhança com o seu casamento é só mera semelhança. Olha para cá. Então tem essas leis. Entonces están esas leyes. Um dia eu chego na minha casa e ela me dá um beijo. Un día yo llego a mi casa y ella me da un beso. E eu digo, amor, você me deu um beijo? Y yo digo, amor, ¿usted me dio un beso? E ela me diz, sim, claro, o primeiro mandamento. Y ella Devo me te dice, beijar? sí, claro, primer mandamiento, tengo que besarte. Mas você não me beijou porque você queria? Y yo digo, ¿no me besaste porque querías? Ela fala, não, nem me ocorreu isso. No, ni se me ocurrió. Eu beijei porque a lei manda beijar. Yo te besé porque la ley manda besarte. Eu te pergunto, qual homem fica feliz com isso? Te pregunto, ¿cuál hombre queda feliz con eso? Você até gosta de um beijinho de vez em quando para constar, Te gusta un besito de vez en cuando para que conste, mas para o resto da vida? pero para el resto de la vida. Não, você espera que a sua esposa queira beijar você porque ela genuinamente te ama. Usted espera que ella te quiera besar porque te ama de manera genuina. Quantos estão entendendo? ¿Cuántos entienden? O Senhor Jesus veio para casar com El você. Señor Jesús vino para casarse contigo. A lei é, amarás o Senhor teu Deus. La ley es amarás al Señor Todo tu teu Dios coração, toda tua alma, todo teu de entendimento. todo tu corazón, alma y entendimiento. A lei é, beijarás o Senhor teu Deus. La ley es besarás al Señor tu Dios. E aí você pega e beija a Deus. Y ahí usted va y besa a E o Dios. Senhor te pergunta, por que você está me beijando, E me esse- adorando? Y el Señor le pregunta, ¿por qué me estás besando, adorando? É a lei. Es la ley. Se eu não fizer a praga, me pega. Si yo no hago, la plaga me A agarra. maldição vem sobre mim. La maldición viene sobre mí. Você acha que Deus quer se casar com alguém assim? ¿Será que Dios se quiere casar con alguien así? Você acha que Ele quer passar a eternidade com alguém que o beija com medo da praga? ¿Será que Dios quiere pasar la eternidad con alguien que lo besa por miedo a la plaga? Ou será que Ele está procurando alguém que esteja apaixonado? ¿O será por que ele? Él busca a alguien que esté apasionado por Él? Quantos estão entendendo? ¿Cuántos entienden? Mas como que você pode ficar apaixonado por Ele baseado na lei? Pero ¿cómo puede quedar apasionado por Él basado en la lei? A lei só produz medo. La ley solo produce miedo. Não dá para amar quem você tem medo. No da para amar a quien usted tiene miedo. Você acha que aqueles reféns que estão lá na mão do Hamas Usted acha que aquellos rehenes que están en la mano de Hamas estão apaixonados por aqueles están terroristas? apasionados por aquellos terroristas? Você acha que as mulheres estão loucas por ele? ¿Las mujeres será que están locas por ellos? Isso só acontece em filme enlouquecido de Hollywood. Eso solo acontece en películas de Hollywood. Tá ouvindo o que eu estou dizendo? ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Você não ama
aquilo que você tem medo. no ama aquello que tienes miedo. Qual foi a solução de Deus? ¿Cuál fue la solución de Dios? Desceu da glória. Descendió de la gloria E ele falou: vou conquistar você. y Él dijo, te voy a conquistar, Eu vou pagar sua dívida. voy a pagar tu deuda, Eu vou fazer por você. voy a hacer por ti, Eu vou te amar primeiro. te voy a amar Eu primero vou te mostrar o quanto eu amo você. y te voy a mostrar cuánto te amo. E sabe o que acontece E sabe- quando você descobre quando alguém te ama muito? ¿Y sabe qué sucede cuando descubres que alguien te ama mucho? Você fica conquistado para amar ele também. Tú quedas conquistado para amarlo también. A minha esposa não gosta que eu falo isso, Mi esposa no le gusta que yo diga eso, mas ela interessou por mim primeiro. pero ella se interesó por mí primero. Aí você fica pensando que eu me acho grande coisa, né? Y ahí usted piensa que yo me hallo gran cosa. Grande coisa era ela. Gran cosa era ella. No dia que eu descobri, En el día que yo descubrí, eu não descobri na verdade. yo no descubrí en realidad, Alguém me contou. alguien me contó, A Márcia tá de olho em você. Marcia está de ojo en ti, Eu falei, tá brincando. está jugando, está bromeando, Não é possível. no es posible. E era verdade. Y era verdad. E ela me tratava bem, Y ella me trataba só bien, me elogiava, solo me elogiaba e me dava presente. y me daba regalos. Não é? O que aconteceu comigo? ¿Qué sucedió conmigo? Apaixonei loucamente. Me apasioné locamente. Um dia ela me falou, pensei em você o dia inteiro. Un día ella me dijo, pensé en ti el día entero. Eu falei, nem eu penso em mim o dia inteiro. Ni yo pensé en mí el día entero. Eu jamais lembro de mim o dia inteiro. Yo jamás me acuerdo de mí el día Agora eu entero. encontrei uma mulher que não esquece de mim. Ahora encontré una mujer que no se olvida de Eu mí. não vou casar com ela. Voy a casarme con ella. Por que me apaixonei por ela? ¿Por qué que me apasioné por Só ella? falava coisas boas. Solo hablaba cosas buenas. Você toca tão bem. Tocas tan bien. Você prega tão bem. Predica tan bien. Você é tão elegante. Tan elegante. Eu nem sei se é verdade. No sé si es verdad. Mas nem me interessa. Pero no me Eu interesa. só queria ouvir o que ela tinha para dizer. Solo quería escuchar lo que E tenía para ela só decir. falava coisas boas. Solo decía cosas buenas. Sabe o que aconteceu comigo? ¿Sabe qué sucedió Até conmigo? hoje. Hasta hoy Sou apaixonado por ela. soy apasionado por ella. Presta atenção. Presta atención. Você não entendeu? Não estou falando de mim. No estoy hablando de Eu mí. estou falando é de você. Estoy hablando de ti. Você só vai amar o Senhor Solo vas a amar al Señor se descobrir o quanto Ele ama si você. descubres cuánto Él te ama. Mas infelizmente, Pero infelizmente, tem gente que acha que vai conquistar o rapaz falando para ele coisas ruins. hay gente que piensa que va a conquistar a aquel joven es hablando verdad? cosas malas. Aí a mocinha interessa pelo rapaz. Ahí la joven se interesa por aquel Mas o joven. que ela fala para ele? Pero ¿qué es lo que ella le dice? Você tem que vestir melhor. Te tienes que vestir mejor. Essa calça está aparecendo muito. Ese pantalón aparece Você mucho. tem que falar de maneira diferente. Tenés que hablar de manera diferente. Você é muito áspero. Eres muy áspero. Você tem que ser mais educado. Tenés que ser más educado. Você vai casar com essa moça? Vas a casarte con Se esa você joven. casou, ora, Deus tem compaixão de você. Si Mas olha ya pra cá. casó, ahora Dios tiene compasión de ti. Você não apaixona por alguém que te condena o tempo inteiro. No te apasionas por alguien que te condena el día entero, el Se as tiempo entero. mulheres que já têm 30 anos de casado descobrissem isso. Si las mujeres tienen 30 años de casado descubriesen eso. Você não se apaixona por quem te acusa. No te apasionas por quien te acusa. Você apaixona para aquele que é seu torcedor. Te apasionas por aquel que hincha por Eu ti. sempre falei para minha mulher, eu falo, você não é técnica do meu time. Siempre digo, mujer, tú no eres técnica de mi equipo. Não, você é líder do meu fã-clube. Eres líder de mi fan club. Por quê? ¿Por qué? Técnico conta os erros. Técnico cuenta los errores. Faltou óleo hoje. Faltó aceite hoy. A pregação não foi legal. La predicación no fue muy Não, buena. deixa pro técnico. Deja para el Eu técnico. quero o fã-clube. Yo quiero fan club. Você sempre se supera. Siempre te superas. Todos os dias é um dia novo. Todos los días es un día nuevo. Aí eu sou louco por ela. Ay, yo soy loco por ella. Quantos entendem o que eu estou dizendo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? A lei La ley te condena. te condena. A graça La gracia te conquista. te conquista. Nós amamos porque Ele nos ama primeiro. Amamos porque Él nos ama primero. Quantos podem dizer que amam o ¿Cuántos Senhor? pueden decir que aman al Fique em Señor? pé onde você está. Pode colocar-se de pé. Aleluia. Obrigado pela paciência de me ouvir tanto tempo. Mas que o Espírito do Senhor mova em você agora. Nós vamos participar da ceia do Senhor. O participar de la cena del Señor. Vamos cantar esse cântico. Eu acho que vocês já cantaram ele hoje. Vamos cantar de novo. Vamos a cantar ese cántico, Te ya amo, cantaron, Deus. ¿no? Vocês cantaram ele hoje? Vamos cantar em espanhol. Te amo, Deus. O que mais? Tu gracia nunca falha. Todos os dias. Aleluia. Enquanto nós cantamos,
Os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. Você segura consigo, tá bom? Vamos participar juntos da mesa do Vamos a Senhor. participar juntos en la mesa del Señor. Erga suas mãos para o céu. Levante sus manos al cielo. Vamos apenas adorá-lo por um instante. Apenas bendiga aquele que é digno. Apenas bendiga a aquel que es digno. Deixe o seu coração fluir na Deje presença su corazón dele. fluir en la presencia de Él.